Às vezes, o pecado que mais destrói alguém não é aquele que aparece de repente, mas o que entra devagar, escondido atrás de escolhas aparentemente inocentes. É aquele deslize que a gente jura que controla, aquela atitude que achamos pequena demais para fazer diferença, ou aquela voz interna que diz, relaxa, não vai dar em nada. E é justamente aí que mora o perigo. Porque o pecado mais traiçoeiro não chega gritando, ele chega silencioso, confortável e até convincente. Ele se instala no meio da rotina, entre um compromisso e outro, nas desculpas que contamos para nós mesmos. E quando percebemos, já comprometeu nossa fé, nossa família, nosso caráter e tudo o que construímos. Salomão viveu exatamente isso. Um homem escolhido, brilhante, sábio como nenhum outro. Recebeu de Deus honra, riqueza e um reino estável. Mas perdeu tudo não por um pecado escandaloso de início, e sim pelo mais enganoso de todos, aquele que parece pequeno até o último segundo, mas rouba tudo quando finalmente mostra sua força. Ele construiu o templo e viu a glória do Senhor encher aquele lugar. Viveu no auge da comunhão, mas foi justamente nesse auge que a primeira semente da queda começou, discreta e perigosa, quase imperceptível. Salomão tomou decisões que pareciam inteligentes. Casou-se com mulheres de povos vizinhos para garantir paz e segurança ao reino. Aos olhos humanos, aquilo era apenas diplomacia, algo comum entre os reis. Nada parecia ameaçar sua fé. Era uma estratégia política vista como prudente, mas esse gesto, aparentemente inocente, abriu uma porta que Deus havia alertado para nunca ser aberta. Um passo pequeno fora da vontade de Deus costuma parecer prudência, cuidado, até maturidade, mas pode ser o começo de um grande desvio. E nós fazemos o mesmo. Quantas vezes justificamos escolhas duvidosas dizendo, é só desta vez, todo mundo faz, não vai me afetar. Cedemos um pouco aqui, outro pouco ali, acreditando que estamos no controle. Salomão também pensava assim, mas cada novo casamento trazia não apenas uma mulher, e sim toda uma cultura, uma fé e um Deus diferente para dentro de Israel. Deus já havia deixado claro, lá atrás, no livro de Deuteronômio, não se unam em casamento com essas nações, porque isso levaria o povo a se desviar. Não era uma regra por orgulho ou dureza, era proteção espiritual para o coração, mas o que parecia apenas diplomacia se tornou o início de uma queda profunda. Em 1 Reis 11, vemos a dimensão disso. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Foram 700 esposas e 300 concubinas. Ele achou que estava no controle, mas na verdade era controlado. Primeiro, apenas tolerou que elas adorassem seus deuses. Depois permitiu altares por toda a região. E por fim, ele mesmo se curvou diante daqueles ídolos. Seu coração ficou dividido. O homem que começou cheio da presença de Deus, agora tinha sua devoção enfraquecida e sua relação profunda com o Senhor começou a se perder. O coração dividido de Salomão mostra uma verdade que ainda hoje atinge cada um de nós. Servimos a Deus, mas muitas vezes permitimos que outros altares encontrem espaço dentro da nossa rotina. Não são imagens de pedra, nem rituais antigos, mas hábitos e prioridades que tomam o lugar de Deus sem que percebamos. O ídolo moderno pode ser a busca desesperada por sucesso, onde sacrificamos horas de comunhão e convivência familiar para alcançar reconhecimento. Pode ser o celular, que domina nossos pensamentos e consome nosso tempo. Pode ser a busca por segurança financeira, que transforma nossa confiança em ansiedade constante. Pode ser o conforto que nos faz evitar qualquer renúncia. Esses ídolos não chegam com violência, chegam com lógica, chegam com boas intenções, chegam com justificativas. E quando vemos, já estão ocupando um espaço que não deveria pertencer a eles.
É assim que a idolatria moderna funciona, silenciosa, elegante e disfarçada de algo normal. O desvio de Salomão começou com prudência demais e obediência de menos. Ele chamou de estratégia o que Deus chamou de perigo. Nós fazemos o mesmo quando acreditamos que podemos nos aproximar do limite sem cair, como se nossa força fosse suficiente para nos manter firmes. Mas quando algo começa a tomar o lugar de Deus em nossas prioridades, isso já é idolatria. E é nesse ponto que este vídeo convida você a uma decisão. Se essa mensagem toca seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual é o altar oculto mais difícil de reconhecer na sua vida. Aqui é um espaço seguro para compartilharmos nossas lutas sem julgamento, apenas apoio, porque reconhecer o problema é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação só começa quando decidimos agir de forma prática e intencional. Reconhecer um ídolo é importante, mas a verdadeira mudança começa quando decidimos enfrentá-lo de frente. O primeiro passo é a confissão sincera. Não aquela oração rápida e genérica, mas uma conversa honesta com Deus, onde damos nome ao que tomou o lugar dele. Quando confessamos algo específico, a luz entra e quebra a força da mentira. O segundo passo é reacender a fome pela palavra. A Bíblia não é apenas leitura devocional, é realinhamento. A palavra confronta, limpa, direciona e revela aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Salomão tinha sabedoria, mas se afastou da fonte dessa sabedoria, e é exatamente isso que nos enfraquece quando deixamos de buscar Deus diariamente. A Escritura traz de volta aquilo que perdemos sem perceber: foco, temor, sensibilidade e discernimento. É como limpar os olhos depois de muito tempo na escuridão. O terceiro passo é caminhar com pessoas que nos ajudem a permanecer firmes. Salomão, no auge de seu poder, se isolou. E quando alguém se isola, seus próprios desejos começam a mandar mais que a verdade. A idolatria prospera no segredo e a vergonha tenta sempre nos manter calados. Por isso, precisamos de gente madura ao nosso redor, capaz de perguntar coisas difíceis e falar com amor aquilo que precisamos ouvir. O quarto passo é derrubar altares com atitudes práticas, porque arrependimento que não muda a rotina vira apenas intenção vazia. Talvez isso signifique desligar mais cedo o trabalho, deletar o que te alimenta espiritualmente mal, reorganizar seu orçamento para servir a Deus, ou simplesmente tirar momentos diários para silenciar o barulho e ouvir a voz dele. Cada atitude concreta enfraquece o ídolo e fortalece sua alma. Mesmo seguindo esses passos, ninguém vence essa batalha apenas com força de vontade. A caminhada contra a idolatria é diária, cheia de quedas e recomeços. Eu mesmo já vivi isso quando deixei que a busca por reconhecimento tomasse espaço demais no meu coração. Eu chamava de trabalho para Deus, mas no fundo queria aplausos. Confessar isso doeu, mas foi libertador. E a verdade é que essa luta não termina com uma única decisão, ela continua, exigindo vigilância e entrega constante. Há dias em que o velho desejo volta a bater na porta, tentando recuperar o espaço perdido. Nesses momentos, a graça de Deus não apenas nos levanta, mas nos ensina que a vitória não está na perfeição, e sim na dependência. A queda não é o fim, ela é um convite para voltar mais uma vez, com mais humildade e mais profundidade. Essa jornada revela que sozinhos somos frágeis, mas nas mãos de Deus somos renovados. Esse processo também nos mostra algo ainda maior. Mesmo quando falhamos, Deus não desiste de nós. Salomão enfrentou consequências dolorosas, mas a promessa de Deus permaneceu. Ele não anulou a aliança, não interrompeu o plano, não desistiu da história.
E é essa fidelidade que aponta para Jesus, o Rei perfeito que nunca teve o coração dividido. Ele venceu onde todos nós falhamos. Ele amou o Pai com pureza total e com esse amor nos resgatou. Por isso, nossa esperança não está na nossa capacidade de sermos fiéis, mas na fidelidade dele. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que essa verdade fortaleça seu coração e renove sua fé. Que você escolha a cada dia derrubar qualquer altar que tente ocupar o lugar de Deus, caminhando com um coração mais leve, mais limpo e completamente dele. Se esta mensagem mexeu com você, então não deixe essa reflexão morrer aqui. Cada vídeo deste canal é feito para fortalecer sua fé, abrir seus olhos e lembrar que Deus continua falando com quem decide ouvir. Por isso, eu te convido a se inscrever agora mesmo e ativar o sininho, porque ainda temos muitas mensagens profundas para caminhar juntos. E se algo tocou seu coração de forma especial, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode fortalecer alguém que está passando pelo mesmo desafio. Juntos, somos uma comunidade que cresce, aprende e se apoia. Então inscreva-se, comente e continue caminhando conosco nessa jornada de restauração e entrega.